Ou seja, em última instância, o marketing político, portanto, ele mudou completamente. Total. Completamente. Não existe essa história, acho que tá ficando muito claro. Ou pelo menos, assim, talvez no passado existisse, porque a forma como a mediação que havia do homem público para a pessoa, ela se dava em outros termos. Eram termos jornalísticos, eram termos marketados. Termos institucionais, onde você não tinha um acesso direto. Isso. E agora não. E agora você foi subvertendo isso, e aí você desencaixou o homem público, o político, dessas características centrais, e aí você tirou ele já, pum! Aí você colocou ele num novo campo com 1 milhão de possibilidades. Então o cara pode se vestir de capitão libertário, falar que veio de Liberland, e ele ganha o coração das pessoas nisso, e as pessoas se entretêm, porque elas estão permanentemente entretidas com isso, e a sacada é você manter a pessoa entretida, só que a pessoa acha que ela não consegue separar o entretenimento da realidade, porque ela não consegue separar. O bolsonarista não consegue separar o que é místico do que é real sobre o Bolsonaro. Tipo, elas achavam que o Bolsonaro tinha uma caneta com poderes e que ele iria dar o golpe, que ele ia acabar com o comunismo. Então as mistificações que as pessoas criam sobre o cara, que a gente dá risada e tal, elas realmente acreditam que é real. Então um argentino que vê ele de super-herói realmente acha que ele vai botar pra fuder contra o Banco Central. E eu não duvido que muitas pessoas argentinas acham que ele possa demolir o Banco Central. Porque elas acham? Elas acham que ele pode chegar... Pô, ele destruiu o Banco Central de isopor. Por que ele não poderia demolir? Porque a gente às vezes achava assim, não, a pessoa vai entender no sentido figurado. Não vai entender, cara. Não vai entender. Acho que as pessoas vão entender uma literalmente. Bomba no negócio. Pô, o Milei, ele fechou Tira mesmo. todas as coisas e fecha, destrói mesmo. Destruir. Aquele Trator prédio é mau. passando. Ele fez um estacionamento no lugar. Então, a gente, às vezes, superestima a capacidade do eleitor de tomar decisões. E aí entra uma coisa também que eu acho que pra gente pensar sobre isso. O marqueteiro lá do PT, o tal do Sidônio, que você viu, te comentou lá da matéria da entrevista que saiu com ele? Não comigo. Não, então eu falei na minha live, mas é bem legal. O Sidônio deu vazou na Folha trechos de uma aula que ele estava dando de marketing político para militantes do PT, para as eleições de 24. E ele foi o marqueteiro do Lula em 22. E ele estava horrorizado e a chamada dele lá era: o meme venceu a política. Ah, sim, saiu. E aí, dentre as frases, ele falou: gente, isso vai destruir a democracia. E ele tá certo. Porque o meme e esse avanço da comunicação em massa, realmente ele tá levando a democracia para um outro caminho que eu acho que não é um caminho tanto de política. Tanto que minha tese é: a direita política não é mais uma direita política, é uma direita de entretenimento. Ela é só espetáculo, e ela precisa ser só espetáculo, e eventualmente quando ela chega lá, que é a pergunta: todos esses deputados bolsonaristas, eles tratam o mandato essencialmente como um mandato político ou como um mandato de entretenimento que também faz política? Porque, por exemplo, o que entra lá, ele faz política e gera entretenimento. E eu não nego que ninguém nosso faça entretenimento. A gente tá aqui fazendo entretenimento. Agora, os deputados bolsonaristas, pra mim, eles fazem entretenimento e geram alguma política. Uma coisa que me ocorre é o seguinte: esse processo, ele na verdade é a culminância da democratização da política, num certo sentido. Porque se a gente for olhar quais foram as grandes novidades institucionais do século XIX, lá pega para trás, a universalização do sufrágio. Então, assim, quando surge o constitucionalismo liberal, ele surge com um sufrágio muito limitado. Então, quem fazia política era quem tinha dinheiro, quem pertencia a uma elite econômica, que também era social e tal. E eram essas pessoas que decidiam as coisas. E quando começa a constituir a esfera democrática, saindo das monarquias, que quem decidia era realmente a aristocracia, enfim, o povo estava ali obedecendo. Esse sufrágio ele vai se ampliando, ele começa a incluir mais gente, as barreiras de dinheiro elas vão caindo, as barreiras do sexo ela cai, a mulher passa a votar e vai, e o sufrágio se universaliza. E isso se torna estabelecido no mundo inteiro a partir do século XX. Quando o sufrágio se universaliza, ainda existe uma mediação dentro da indústria cultural de massa, que é a mediação dos meios de comunicação tradicionais antigos. Ou seja, rádio, primeiramente, depois rádio cinema, né? Mas rádio mais para propaganda política, depois televisão, e aí vai. Ora, tanto rádio quanto televisão são meios muito caros, são meios, sabe, de altíssima complexidade para você montar aquilo ali. Então, de qualquer maneira, você tinha uma política que era democrática, porque o sufrágio estava lá, só que a mediação era feita por por estruturas muito complexas que faziam com que esta elite ela se autorreproduzisse.
Porque o cara político grande e tal, que conhecia um dono de uma emissora grande, eram essas pessoas que apareciam. Quando você tem a mídia no celular, e o celular todo mundo tem, e todo mundo pode produzir o conteúdo. E essa é a diferença. Porque no celular você produz o conteúdo. No YouTube você faz o Sim. É de graça. Você faz lá, aparece, pau, tal. O que acontece? Você pega o sufrágio universal que está aí e ele passa a ser um sufrágio efetivo. Ou seja, agora qualquer um se comunica com qualquer um. E o que vai determinar se você vota, se você escolhe o que é a sua comunicação direta com aquele polo. Sim. Então isso é profundamente democratizador. A questão é, ao mesmo tempo que ocorre esse processo de democratização, qual é o outro processo que acontece? Um processo de enfraquecimento cultural. Por quê? Porque os bens culturais que eles eram fechados nessa pequena elite, eles não vão realmente se espalhando. O que se espalha é uma outra coisa. É o que o Adorno chamava de semiformação, Rabbildung. Não era aquela formação erudita que os iluministas imaginavam que ia se espraiar pelo povo. Não, não é isso. É uma semiformação mediada pela indústria cultural de massa, que oferece um produto cada vez mais degradado e ruim e que as pessoas vão consumindo. Então a inteligência das pessoas, do ponto de vista cultural, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista reflexivo, ela vai caindo junto. Ou seja, cai aqui ao mesmo tempo que se democratiza aqui. Então meio que você tem... É esse o processo. É uma queda de inteligência reflexiva junto com uma democratização cada vez mais efetiva. Eu acho que talvez o segredo seja, dado que as pessoas não querem voltar a um estado onde haja menos democracia, você vai ter que reerguer isso aqui, para que passe a haver um patamar reflexivo. Talvez o fato de as pessoas colocarem tantos idiotas, esse processo chegue a um ponto onde elas percebam que elas estão fazendo merda. Aí eu vou entrar no problema que eu acho que... Você acha que elas não vão perceber? Eu acho que elas não vão perceber porque em décadas? a vida delas fundamentalmente não vai piorar por conta do avanço técnico. Então a pessoa não vai perceber que tá tão ruim. E na verdade o que acontece que aí é o que tá rolando agora, que acho que é a dicotomia entre aquelas pessoas que ocupam os verdadeiros espaços de poder, judiciário, academia e tal. Esses caras viram uma espécie de estrutura formal que administra as coisas. E elas deixam qualquer pessoa que tem o voto, que é um idiota, Isso. enquanto o Que sistema é a reclamação vai continuando. do bolsonarista com o STF. Chegou uma pandemia, a gente tinha um problema real. Ó, galera, temos um problema real. Aí tava lá o Bolsonaro, cloroquina! É isso aí! O Paulo Cogos pulando com um caixão no meio da rua. Aí o STF, baseado em posições que a gente pode concordar ou discordar, falou, não, meu querido, brinca aí, vai andar a cavalo, tá? Mas é o seguinte, governador, você tem isso. Por exemplo, o STF, na prática, deu a regra e é o seguinte, cala a boca aí, Bolsonaro, e vai funcionar desse jeito. Ditadura sanitária. Ele só ficou reclamando. Então, o que acontece com a idiotização do legislativo e do executivo, que não acontece só aqui, esses caras vão tomando de assalto e o poder passa a ser controlado por essa elite. Então aí o que resta? O idiota reclamando que ele vive numa ditadura. Porque realmente a ditadura passa a ser demandada quando os idiotas não têm capacidade de se autogovernar. Eu dei um RT porque era um vídeo interessante. Eu dei RT mais por isso do que por que o cara fala em si. De um inglês reclamando assim, porque parecia um bolsonarista. Do que adianta a gente votar nos nossos políticos conservadores se eles não conseguem fazer nada lá? Que o judiciário, leis internacionais tal, impede, blá, 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 blá. Tipo, é literalmente o mesmo discurso dos Estados Unidos do vamos drenar o pântano, o establishment, que acontece aqui, e eu acho que isso vai se agravar. Ou a coisa vai tomar um outro caminho, que é um caminho que pode ser perigoso. Então, o idiota raivoso tentando tomar o exército. Sim, o idiota... Se o exército for composto por idiotas. O bolsonarismo quase fez isso, né? Porque vários generais embarcaram na ideia de intervenção militar com o Bolsonaro. A aeronáutica entrou, das três forças armadas, entrou a aeronáutica e a marinha tava quase. O idiota militarizado, então, é o perigo. Porque ele pode tentar subverter o sistema, porque o sistema não deixa ele governar, ele destrói o sistema numa tacada e agora sou eu que comando. Sim. E mas o avanço desse entretenimento, ele vai indo. E eu acho que não tem como brecar ele, porque ele é parte de um conjunto assim, eu quero dizer assim, a política de internet é só mais um produto num cardápio que é oferecido pelas gigantes de Big Tech
É como se tem uma camada, assim, o que eu olho, assim, se eu fosse olhar, você tem uma camada de ruído. Imagina assim, a gente fizesse Você tem o real jogo político-econômico. Você tem o Google, você tem o YouTube, que com o YouTube, você tem a Meta, todas essas empresas. Você tem o sistema político-econômico, você tem jurídico, você tem, vamos dizer, o mundo real. Tem um mundo real material com forças econômicas super poderosas. E aí, em cima delas, você põe essa camada, que é um monte de imagem, que é... Se liga na CNN, vê um debate, ligou na PAN, viu um vídeo nosso, viu todo mundo. As pessoas estão presas nisso aí, que é o espetáculo. E as pessoas estão vendo isso, e elas estão permanentemente loucas com isso, e elas não entendem o mecanismo que tem embaixo operando. Elas começam a ver esse mecanismo um pouco. Então elas tentam, pô, como é que eu mexo aqui? Só que ela não tem medo de chegar lá. O maior exemplo, assim, de como a gente é débil nisso, que a gente é um exemplo dessa debilidade também. Nós fizemos uma campanha enorme contra o PL 2630, que beneficiava essas empresas de rede social que ganham muito dinheiro com a existência desse debate polarizado em rede. Só pra gente entender, uma das empresas que mais anunciam no Meta é o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo de direita em rede social. Ela anuncia igual um Ambev. Então, esses caras, eles em algum momento precisaram da gente. Todo mundo pediu ajuda, vamos enfrentar o PL 2630, porque eles precisam desse mercado polarizado aberto. Terminou essa briga, eles estão lá apoiando coisa woke, eles estão seguindo o jogo deles, a lógica deles própria. Assim como a economia está funcionando, o jogo político está funcionando. E a gente é só um espetáculo idiota. Espuma. É uma espuma. Assim, né? E aí, o que eu acho que é a diferença nossa para a esquerda? A esquerda, ela cresce pro lado na espuma. Ela tem braços no espetáculo da cultura pop, ela tem braços na imprensa, ela tem braços em tudo. E ela cresce para baixo nessa máquina. E a gente só tá na espuma. A gente só tá na espuma. Eu não sei se a esquerda conseguiria crescer, sabia? Agora, se a esquerda surgisse agora, talvez ela cresça porque ela já tem trajetória. Sim. Então ela já cresceu. Ela sabe, ela tá nos meios. Tá. Porque uma coisa que distingue até a maneira como a gente classifica a política é que nós consideramos direita efetivamente o que surge agora. Sim. Ou seja, de 2010, que explode mesmo, em 2010 para cá. Ou seja, é o fenômeno político que surge já com a internet, já trabalhando rede social. A origem nossa, a origem do bolsonarismo é toda aí. A origem do Milei é tudo aqui, Sim. nesse momento. Da esquerda, não. Porque a esquerda não faz essa classificação. Eles entendem que a direita é uma coisa muito mais ampla. Sim. Por exemplo, eles classificam a União Brasil como de direita, o PMDB, é tudo direita. Estes partidos, eles têm penetração. Eles não têm penetração intelectual, no imaginário que eles deixaram. Mas eles têm penetração no grande capital, eles têm penetração nas estruturas jurídicas que mantêm o Estado brasileiro, eles têm tentáculos em tudo que é canto. Então, o desafio é o que é a nova direita. A nova direita tem essa dificuldade porque ela já aparece aqui. Então ela já surge como uma espuma. E a esquerda não. A esquerda está lá desde sempre. Então eles reproduzem, é uma continuidade de uma tradição. Eles são legatários de uma coisa que vem de décadas. Uhum. E eles já têm os espaços. E daí é muito mais fácil você reproduzir o espaço do que você cavar o espaço.